Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, sintam abraçados. Mais uma reunião pública para os nossos queridos, online ainda, mas com muita alegria e muito prazer que nós recebemos e estamos aqui reunidos. Hoje nós vamos ter o tema Endireitai os Caminhos, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16. Nosso expositor é o Wagner, que todos já conhecem, um grande participante, né, nos nossos encontros. E nós vamos deixar, então, que ele faça sua exposição e ele vai deixar depois um pouquinho de tempo para a gente fazer perguntas e complementar alguma coisa. E no final a Elde faz a oração. Então vamos iniciar. Vamos fechar nossos olhos, levar o pensamento até a Deus, nosso Pai. Vamos pensar nesse grande universo, nesse grande Pai amoroso, que tudo vê, que tudo está presente. Vejamos também a figura do Cristo. Ele está aqui no meio de nós. Ele mesmo disse: onde houver mais de dois em meu nome, estarei com vocês. Ele está junto a nós. Que Ele coloque sua mão iluminada em todas as casas, em todas as pessoas aqui reunidas. Senhor Jesus, abra o nosso coração, abra a nossa mente para receber o Teu Evangelho de luz. Ilumina as palavras do nosso expositor, Wagner, para que ela caia em nossos corações, transformando as nossas vidas, com os nossos pensamentos ligados ao caminho do Cristo, ao caminho da felicidade, ao caminho da casa do Pai. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Então, nós vamos passar a palavra ao Wagner. Fique à vontade, seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigado. Boa noite a todos. Na preparação do nosso estudo, eu, meditando sobre como apresentá-lo, eu lembrei de uma passagem em que a doutrina nos observa que nós devemos tirar da letra o espírito. E, com base nesse modo de pensar e de buscar o espírito dentro da letra, eu formatei o nosso estudo desta forma. Nós vamos verificar que eu deixei o link exposto para quem pudesse fazer a leitura anterior a esse estudo, porque ajudaria um pouco a compreensão do estudo. Mas faremos uma leitura breve da nossa referência, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 16, onde Emmanuel fala sobre o endireitai os caminhos, e depois a gente desenvolve uma ideia, um raciocínio com base nessa lição também. Emmanuel pega a passagem: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. São palavras do João Batista, que João Evangelista colocou no seu primeiro capítulo, onde Emmanuel diz que a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor,
o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfazer as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Essa é a lição que Emmanuel nos traz sobre a passagem. E no geral, quando estamos em casa e resolvemos fazer uma leitura, nós pegamos um livro, abrimos ele como agora e fazemos uma leitura como esta. Como buscar dentro desta lição, como qualquer outra, o espírito que existe ali dentro? Como retirar da letra informações que nos permita compreender aquilo que os espíritos querem nos transmitir, aquilo que o ensinamento do Cristo nos traz. Lembrando e observando que esse retirar o espírito da letra, ele vai ser proporcional ao grau de compreensão em que a individualidade já tenha da doutrina espírita. Se a gente observar Allan Kardec, como ele desenvolveu a doutrina, a cada lição que ali ele estudava, meditava sobre ela, mais ele ampliava o entendimento do que ele estava lendo, dado ao seu grau de conhecimento. Nós vamos observar o Chico Xavier que no início, quando Emmanuel convidou ele à tarefa da mediunidade, ele nos conta que estava aguando uma plantação, uma horta, à tarde, por volta de 5 horas da tarde, e o Espírito dos Anjos tentou falar com ele uma poesia que falava de fótons, de elétrons, e por fim dos anjos disse para ele: Chico, vamos fazer o seguinte, eu vou te falar o que você dá conta de compreender. E só mais tarde, com o contato com a doutrina espírita, com o excesso de trabalho nessa atividade, é que ele abrangeu uma capacidade de perceber as coisas com muito mais clareza do que no início. E assim, essa lição nossa de hoje. Então, para o nosso estudo, a cada frase que o Emmanuel nos traz aqui, eu trago alguma observação da doutrina espírita. É algo que me veio à mente no momento da preparação do estudo e que existem vários pontos que poderiam ser utilizados ali. Mas como o nosso tempo ele é minúsculo para o estudo, não teríamos tanto tempo para referenciar várias situações em cada frase, é um modo de exemplificar uma possibilidade de, ao lermos um texto, meditarmos em cada frase o que ele quer dizendo, intercalando com informações que a doutrina espírita nos traz, de forma a ampliar o nosso entendimento. E aí nós vamos começar pelo
pelo texto que o Emmanuel escolhe. Ele diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Palavra de João Batista. E essa tradução ela é da Bíblia Almeida Revisada e Corrigida. E aí, quando a gente analisa por que João Batista disse isso, é porque no versículo 19, os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E aí João, no versículo 20, disse: eu não sou o Messias. E no 23 ele diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E a gente vê que João Batista, ele traz uma menção de um profeta do passado em que ele expõe para que nós possamos executá-la. Ele não traz uma lição nova, ele simplesmente repete o que já estava escrito. E se nós observarmos, quando a gente analisa as traduções bíblicas, se pegarmos uma outra tradução, como a Nova Tradução na Linguagem de hoje, nesse versículo 23 está escrito assim: João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Então nós vamos ver que as duas traduções falam a mesma coisa, porém com linguagens diferentes. Uma diz: endireitai o caminho do Senhor, e a outra diz: preparem o caminho para o Senhor passar. Quando nós temos essas traduções e possamos analisá-las, nós conseguimos ter maior clareza daquilo que a passagem quer nos dizer. E indo também para a colocação de Emmanuel sobre esta passagem, aonde o que realmente dentro dessa passagem quer dizer com preparar o caminho para o Senhor passar, ou endireitai o caminho do Senhor. É onde a lição de Emmanuel vai procurar trazer uma tradução mais lúdica, mais harmoniosa, para que a nossa capacidade possa absorver esses ensinamentos. Então, Emmanuel nos dizendo, ele vai falando que endireitai o caminho do Senhor, ou preparem o caminho para o Senhor passar. Emmanuel diz que a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Ok, Emmanuel nos traz isso, mas como podemos nós melhorar o entendimento dessa frase do Emmanuel? É buscando um dicionário, é verificar que exortação no dicionário significa um aviso, com a intuição de nos advertir, um chamar de atenção, um aviso, um conselho. Então, Emmanuel está nos observando que há uma advertência para nós do precursor. E o precursor é aquele que vem primeiro, que vem antes de um fato. E João Batista veio primeiro, antes de Jesus, com o objetivo de nos chamar a atenção sobre essa vinda de Jesus. Pois o próprio João Batista dizia que ele batizava com água, mas o Messias batizaria com fogo. E mais um pouco diz que fala sobre a regeneração. O que vem a ser? É reformar no sentido de melhorar, reformar moralmente ou espiritualmente. Então, nessa frase, Emmanuel nos chama a atenção dizendo, olha,
João Batista, que veio antes de Jesus, ele adverte que e convoca os homens de boa vontade a se reformularem, a se refazerem nas estradas ou das estradas comuns que dirigimos, que nos guiamos, que caminhamos. E se a gente observar essa imagem ao lado, nós vamos ver um ser humano, um homem, caminhando apressado e preocupado com alguma coisa. Ele está com um semblante de intensidade de preocupação. Há algo no mundo material que o deixa angustiado. O que seria? E assim, a nós também, o que nos preocupa, visto que recebemos o aviso, a advertência de João Batista, que veio antes de Jesus, para que nós possamos renovar o modo como nós vivemos no dia de hoje. Na frase seguinte, Emmanuel diz que em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. E ao estarmos aqui reunidos neste estudo, um dos nossos objetivos é buscar entendimento para que nós possamos caminhar melhor. E aí eu vou me valer de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, um pequeno trechinho que ela diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É como nós aqui, meu anjo da guarda, bons espíritos, mentores, que faço eu para evitar o umbral e alcançar nosso lar? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Se eu quero alcançar o Cristo, se eu quero ser o seu discípulo, se eu quero caminhar para uma vida mais equilibrada, o que a lei diz? O que está escrito na lei? E Jesus ainda continua dizendo: o que está escrito dentro da doutrina dos Espíritos, conforme os próprios Espíritos nos traz como lição complementar da lei do Cristo? E mais ainda, como interpretas todo esse ensinamento? Por que fazer a leitura como fizemos agora no início é algo que qualquer um pode fazer sem nenhuma dificuldade. Uma vez letrado, pode-se ler. Agora, como buscar na letra o espírito que nos cabe para a nossa renovação? E na frase seguinte, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Algo como assim: não, hoje eu nem vou na casa espírita, não, eu estou muito doente, não vou tomar passe. E por aí a gente conhece um monte de situações que, apesar de clamar pela paz do Cristo, pela sua presença divina, quando a vida nos convida à nossa renovação ou ao ajuste do nosso passado, a gente entra em estado de inquietação injusta e acabamos desanimados e vencidos por aquela inquietação. Nós compreendemos o processo reencarnatório, então o nascimento é uma alegria, mas o retorno à vida espiritual pode produzir em nós uma saudade, mas a angústia, a tristeza, o desânimo, como? A doença nos perturba, mas a doutrina fala-nos que normalmente a doença é o expurgo das nossas faltas do passado e que não há nenhum problema em buscar a medicina da terra que nos auxilia, complementando essa medicina da terra com o auxílio evangélico através da igreja, através da prece, da oração e da confiança.
por que buscarmos situações que, às vezes, na sociedade se coloca a toque de caixa e muitas vezes a gente, querendo se livrar daquele problema, esquecemos da resignação, da resiliência, da paciência com Deus. E aí nós devemos lembrar que a doutrina diz que o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aqui está o Espírito dizendo que todos nós somos espíritos. E essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o Espírito é mais puro ou menos puro. E a doutrina nos mostra que existe uma trajetória de evolução. E nos mostra também que o conjunto familiar é constituído de almas com graus variados, pois a doutrina fala que na questão 832A, nós estamos entre dois espíritos, um que mais sabe e que nos orienta, e um que menos sabe e que nos cabe a tarefa de orientá-lo. E o nosso conjunto familiar, como vamos verificar, ele é constituído de almas diferentes. Por que entramos em aflição quando há uma dificuldade no conjunto familiar? Somos espíritos. Nós que aqui estamos sabemos disso. Compreendemos que aqueles que estão à nossa volta também são espíritos como nós e estão em estado evolutivo tanto quanto nós, e que aqueles que menos sabem, naturalmente vão agir com mais aspereza, mais brutalidade, menos caridade, porque são almas que ainda não sabem o que nós sabemos. Se observarmos, estamos aqui reunidos e o conjunto dos nossos outros familiares estão em qualquer outro local, menos em busca de um esclarecimento com o Cristo. Indo à frente, Emmanuel diz: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? E aí nós verificamos que a doutrina nos chama a atenção. Livro dos Espíritos, questão 393. Quando o espírito volta à vida anterior, quando ele está lá no mundo espiritual, antes desta reencarnação em que nós nos encontramos, diante dos seus olhos lhe estende toda a vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a sua situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas, iguais às que não soube aproveitar, ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento. Então a doutrina nos mostra que as dificuldades que nos surgem têm como objetivo fazer com que a gente raciocine sobre aquele assunto, medite buscando possibilidades de sanar aquilo com amor, com fraternidade, com a fé na vida futura, sabendo que todas as dificuldades que a vida nos alcança faz parte de um planejamento em que nós, com quanto mais conhecimento se tem, mais possibilidade de trabalhar o planejamento antes da reencarnação é propício. Quanto mais evolução do espírito, maior a sua participação no seu planejamento reencarnatório. E as dificuldades que experimentamos faz parte desse planejamento. Em uma outra ponta, em uma outra frase, Emmanuel nos diz: não compreendem
que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros, porque estamos aqui, mas não estamos sozinhos. Cada um de nós tem o anjo da guarda que nos acompanha e os bons espíritos, conforme a natureza do nosso sentimento e pensamento, ou espíritos afins, conforme os desejos nossos. Que tipo de sentimentos eu tenho no meu dia a dia? O que eu busco em termos de pensamento e de realização íntima para que eu possa ter a certeza de estar sempre envolto de bons espíritos que não vão fazer o que me cabem, mas irão me fortalecer para que eu dê conta de passar pelas lutas que me é própria. E aí, Livro dos Espíritos, Deus impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o renascimento não é um privilégio meu ou uma dificuldade minha, mas sim uma condição natural de todos os espíritos que têm que renascer. Para uns, a reencarnação é uma expiação, porque ele vai estar num campo de batalha aprendendo a não fazer mal ao outro nas existências passadas, a qual ele não foi uma boa individualidade. Mas para outros é missão, pois ele vem se aprimorar e enquanto se melhora, ele auxilia o meio aonde ele está. Questão 832A. Os espíritos estão, independente de suas condições, tanto na vida espiritual quanto reencarnado, estão sempre entre dois espíritos, um que mais sabe e que o orienta, e um que menos sabe e que tem ele a imensa responsabilidade de auxiliá-lo. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes. E quais são as vicissitudes do espírito? As vicissitudes da existência corporal, aonde, conforme o grau evolutivo e a necessidade do aprendizado, uma hora nasce em condições favoráveis materialmente, outra hora nasce desprovido de recursos materiais. Uma hora nasce no corpo feminino para compreender as lutas do sexo feminino, e no outro momento nasce num corpo masculino para sentir a angústia e a luta também deste uniforme que pode ser utilizado pelo espírito numa ou noutra situação. Temos em mente essa lembrança quando lemos os textos para que possamos complementar aquele texto com algo que nos dê clareza? Emmanuel, mais à frente, ele diz que falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Então eu falto comigo mesmo uma dedicação para um bem-estar de mim mesmo. E aí eu achei uma outra frase do Emmanuel que nos auxilia a entender essa frase. Ele diz o seguinte: perguntaram para ele no livro Consolador: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Então alguém pergunta para ele se o estarmos aqui reunidos neste estudo é o suficiente. Terminou o estudo, a gente volta para a nossa vida e a vida se melhora com isso? Então ele, Emmanuel, nos diz que é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina. Em
toda a intimidade de sua vida. Então ele nos mostra que estarmos aqui é um grande benefício, mas nós precisamos potencializar esse benefício no estudo que faremos no nosso particular, aonde meditaremos, como estamos desenvolvendo agora esta ideia, aonde buscaremos cultivar essa ideia nova que vamos desenvolvendo com a meditação e com o estudo, e com a capacidade da aplicação da doutrina no nosso dia a dia, como estamos vendo. Ele continua dizendo que a frequência às sessões, ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, como as reuniões mediúnicas, o passe, não traduz a aquisição de conhecimento. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, que é o estudo, a meditação, o cultivo e a aplicação da doutrina na nossa vida íntima. Nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Provas e experiências essas que, conforme a questão 393 atrás, nos diz que no mundo espiritual, antes de reencarnarmos e depois de olharmos o nosso passado, nós promovemos, através de um planejamento, essa reencarnação com as devidas provas e experiências que nos são próprias. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Porque o estudo, a base da doutrina, do Evangelho, nos é útil exatamente no momento em que a dor nos alcança, e aí nós precisamos trazer à nossa mente essas lições, para que elas sejam base da nossa sustentação. Emmanuel vai encaminhando para o fim, dizendo que correm ao encalço do Divino Mestre, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Encalço é a ação de encalçar, de seguir o rastro de algo ou de alguém. Se eu vou ao encontro do caminho do Cristo, preciso endireitar o meu caminho. Ele não tinha uma pedra para pôr a cabeça. Nós, nos dias de hoje, precisamos dos recursos materiais para nossa manutenção, mas quanto esforço fazemos para alcançar esse benefício? Preparem o caminho para o Senhor passar. O que eu construo no meu dia a dia para que, nesta caminhada, o Cristo possa vir, neste encalço meu, transmitindo o benefício que Ele me favorece a cada instante, através das minhas ações àqueles que estão à minha volta. Como utilizo da minha sabedoria, do meu tempo para o meu bem-estar e, ao mesmo tempo, beneficiando aqueles que estão à minha volta. E aí Emmanuel vem e nos diz assim, está lá no Consolador também, todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. Todas as palavras do Evangelho, todas as lições do Cristo têm uma significação divina. E aí ele traz como exemplo no Tabor, onde pela imagem nós verificamos o Cristo conversando com Moisés e com Elias,
que já haviam desencarnado há muito tempo. Então Emmanuel diz que no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem. Devemos lembrar que somos espíritos e que o corpo físico, como diz a doutrina na questão 738A, os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E Emmanuel vai dizendo que, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Qual o esforço diário que fazemos para que, estando na vida material, possamos abrir mão dos interesses, dos gostos materiais para utilizar somente o que é essencial no nosso dia a dia, sem nos prender às satisfações da vida física e muitas vezes causando prejuízo a nós, à nossa saúde ou ao meio social em que vivemos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. O que fazemos para a nossa retificação, para a nossa reformulação da nossa estrada? E aí Emmanuel nos traz uma outra lição em que ele diz, lá na Seara dos Médiuns, a educação confere discernimento, porque quando a gente volta no quadro anterior, em que ele fala para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar. E para eu retificar, eu preciso conhecer, saber para onde vou e saber como vou. Então, Emmanuel nos diz que a educação confere discernimento. E aí a gente vê que na nossa língua portuguesa diz que educação é ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Confere, concede, dá. Discernimento, aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber, não escolher, mas para perceber a diferença entre o certo e o errado. E aí Emmanuel complementa dizendo que, através da educação, que se confere o discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. E aí eu volto àquele trechinho em que Emmanuel diz que falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Então, à medida em que nos instruímos, passamos, através do discernimento, a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer e começando por nós mesmos. E Emmanuel vai terminando dizendo que muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. E aí precisamos traduzir essas palavras que não são habitual. Veredas pode ser caminho apertado, mas também pode ser caminho alternativo. Então muitos choram em caminhos alternativos do crime. Lamentam-se nos resvaladouros dos erros sistemáticos, que significa local de fácil escorregamento, de facilidades de se cometer faltas.
invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. E aí eu troquei a palavra desapego pelo apego. Porque, como diz, sem desapego é alguém que se vê apegado a algo. E apego é o sentimento de afeição, de simpatia por alguém, por alguma coisa, por algum vício, por algum hábito, por algum interesse material e que dificulta a nossa desmaterialização, como aquela passagem do Tabor que o Emmanuel nos observa. É a ligação afetiva que estabelece uma estima à vida material que não nos permite desmaterializar. Avassaladora, que avassala, que domina e que nos obriga a nos manter dentro de um status, apesar de conhecer a doutrina, apesar de conhecer os ensinamentos do Cristo, não temos força para modificar intimamente o que nos é próprio. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. E aí, Emmanuel, a Revista Espírita, Kardec diz que assim reconhecereis o verdadeiro espírita, pela prática da caridade em pensamento, palavras e ações. E vos digo que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si mesmo se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo. E Emmanuel finaliza dizendo: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, as tuas escolhas, as tuas ações, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, renova, modifica, reestrutura aquilo que se faz no dia a dia e que pelo estudo já eu conheço e compreendo que eu preciso renovar. Então, cabe a mim qual o esforço para fazer essa modificação. Desfaze as sombras que te rodeia e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. E o nosso último quadro nos diz que buscar sistematicamente o alívio de uma hora, sem penetrar a essência da dor, já que estamos num estado de sofrência e queremos aliviar, é o mesmo que adquirir panaceia de ilusão, e adotar a irresponsabilidade como norma de vida, porque panaceia é como um medicamento cujas propriedades pode curar todos os males. E nós, como espíritas, compreendemos que a reencarnação que trazemos, muitas vezes teremos que suportar determinadas lutas que só a desencarnação finalizará o processo. Por isso mesmo, é indispensável sacudir o marasmo do conformismo no recesso interior, no recesso do ser, do próprio ser, focando a observação em linhas renovadoras da emotividade e do pensamento, para que se elevem nossas percepções e concepções no rumo do progresso. Então, com base nessa lição do Emmanuel, que nos fala sobre o endireitar e os caminhos, eu, meditando sobre isso, fui intercalando essas informações da doutrina que nos permite dar uma visão mais ampla do que cada frase Emmanuel quer nos trazer sobre essa orientação de João Batista
endireitai os caminhos. Eu espero que essas informações nos permitam ampliar a forma de entendimento e de estudo e devolvo a palavra a vocês. Obrigado. Obrigada, Wagner. É isso mesmo, né? Uma lição, um capítulo, e esse assunto em várias outras obras, né? Eu acho que a gente precisa da repetição, né, do tema em várias obras para a gente se fortalecer aí para conseguir, no esforço mesmo, né, a busca de regenerar esse caminho, porque todos nós queremos Jesus perto, né? Todos nós queremos. Mas a forma que a gente está buscando, como o Emmanuel colocou, né, e você trouxe outras obras também, muitas vezes a gente precisa meditar na forma, né, que a gente está buscando. E então, nesse momento, a gente passa aí, né, para a conversa, vamos conversar a respeito do tema, né? A gente tem 15 minutos, vamos lá, né? Vânia? Isso. Pode falar. Parabéns, Wagner. O tema tem muitas reflexões e a gente cada vez mais fica burilando esse nosso interior para ver se endireita daqui e dali, para a gente ver se está seguindo no caminho. Quando você colocou numa frase, onde está Jesus? Aonde está Jesus nesse momento? Onde está Jesus? E numa outra frase você colocou assim, que nós estamos num estado de sofrência. Parece que está na moda esse tal de sofrência, né? As músicas sertanejas, aquela coisa do sofrimento. Nós estamos passando por uma sofrência. Onde está Jesus? Não é onde está Jesus, é aonde a gente está. É nós que temos que questionar onde eu estou, porque Jesus continua o mesmo, né? Então, assim, essa não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão daquilo que o Emmanuel, e através de você, né, foi nos trazendo dessas reflexões que nós precisamos de estudar, meditar, aplicar, endireitar, mas não podemos perder o foco, né, desse caminho. Onde está Jesus? Essa frase aí, para mim, foi uma frase que nos traz sintonizar com Ele. É o meu encontro com Jesus, é nesse caminho que Ele mostrou, é na prática da caridade, daquilo que você falou, que do meu pensamento, principalmente, das minhas palavras, das minhas ações, das atitudes. Então, aí que está Jesus. Então, a gente faça sempre essa reflexão de estar, aquilo que você falou, de estar estudando. Às vezes a gente é preguiçoso, não lê, né? Vou lá e tal. A gente já traz isso do catolicismo, que a gente vai lá na missa e tá bom. Então, a gente vai, assiste essa palestra e tá bom. Já estou salva. Então, assim, é preciso, de vez em quando, puxarem a orelha da gente para a gente voltar a desabrochar. E principalmente pelaquela palavra assim, ó, é o esforço nosso, pessoal, é o esforço na nossa promoção, para a gente, apesar de muitas vezes não dar certo, a gente esforça, e às vezes não consegue chegar naquilo que é o melhor, né? O certo, mas a gente vai, porque a gente busca o bem da gente.
né? Isso é uma lei da sobrevivência, mas a gente tem que pensar no bem da gente e do próximo. É essa grande mudança que o Cristo nos trouxe. Então, é essas reflexões. E essa frase que ficou aqui desde o momento que você falou, onde está Jesus? Hoje, de modo especial, estou pedindo por uma coleguinha nossa que desencarnou, que Jesus tenha parado ela, Dona Vitória, tá? Que a receba com todo carinho e com amor. Obrigado, Wagner, sua palestra foi excelente. Vamos aí refletindo. É isso que eu queria complementar. Obrigada, Ana. Ô, Wagner, a Angélica está colocando aqui no chat sobre estarmos sempre entre dois espíritos, um mais, outro menos instruído, e a nossa responsabilidade com esse. É uma situação que precisa de muito equilíbrio. A Angélica coloca aqui para nós. A Aninha colocou assim, verdade. Isso. Vamos observar, isso está na questão 832A, no final dela, né, onde eles mostram para nós que, independente de onde estivermos, ou no mundo espiritual, ou reencarnado, Deus nos coloca entre dois espíritos. Aquele que mais sabe e que nos instrui, e o que menos sabe e que nos cabe a nós instruí-los. Se observarmos nos berçários, nós temos as criancinhas e temos jovens e adultos ali. Nas creches, mesma coisa, temos as crianças e jovens e adultos com elas. Em escolas mais avançadas, nós vamos ter os alunos que mais sabem, temos os alunos que menos sabem e os professores que orientam esses. E se a gente observar nesse desenho que está na imagem aí, nós vamos observar... Não é esse que eu vou pegar o outro. Nesse aqui, nós vamos observar que o nosso conjunto familiar é constituído de almas com graus diferentes. E um exemplo que eu gosto muito de utilizar, tenho aprendido a utilizá-lo, é a família do Cristo, Jesus. Nós temos Maria, nós temos José e Jesus. Nós vamos observar que enquanto bebê, enquanto criancinha, Jesus foi acolhido por Maria, foi amamentado, foi agasalhado, foi banhado, trocado, foi-lhe ensinado a andar, foi-lhe auxiliado no serviço da marcenaria. Porque nesse período da infantilidade, a alma, por mais evoluída que seja, ela tem o esquecimento do passado. A doutrina nos traz isso e não existe privilégio para o espírito independente do grau dele. Então Jesus, ele não agia, quando bebê, como uma alma sábia. Ele era cuidado por Maria da mesma forma que nós, pais, cuidamos dos nossos filhos. À medida em que a criança cresce, ou seja, à medida em que o corpo físico amadurece, a alma vai adquirindo a sua natureza, tanto que a doutrina fala que entre 0 e 7 anos é o melhor momento que nós podemos auxiliar as almas que encarnam, porque de 7 a 8 anos, de 7 anos aos 15, o espírito já começa a tomar a sua natureza, e de 15 aos 22 se impregna o seu estado natural. Então, se ele é um bom espírito, ele vai ser uma pessoa boa. Se ele é um espírito ainda jovem, em estado de aprimoramento, ele vai agir com uma certa brutalidade. Eu vou fazer só uma correção em relação ao espírito, a questão 888A do Livro dos Espíritos, e não a questão 832. 888A. Então nós vamos verificar que o nosso conjunto familiar é feito de almas com diferentes graus evolutivos.
Basta observar nós mesmos que estamos aqui hoje reunidos e nós temos no nosso conjunto familiar aquela individualidade que não crê no Espírito, não crê em Deus e que prefere entender que acabou a vida física, acabou tudo. Uhum. É isso mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou colocar aqui no chat? É só escrever aqui que a gente lê, né? Num determinado momento, eu anotei até a frase aqui, Wagner, dedicação ao bem de si mesmos. É muito bacana isso, né? Porque eu fico imaginando quantas vezes nós não percebemos o que está acontecendo aqui, agora, né? No momento, que convida cada um de nós a uma atitude naquele momento, e as coisas passam, né? Sem que a gente perceba. E quando ele fala que o céu é incompatível com as paixões avassaladoras, e que aí você colocou até o que é avassalador, né? Que domina, submete a algo. Então, eu fico imaginando que às vezes a gente está vivendo o presente em paixão avassaladora sem perceber o que está acontecendo naquele momento, sem meditar, analisar, refletir a respeito, e às vezes uma situação de vicissitude mesmo pode chegar para nós através até dos espíritos superiores, né, uma solução, e nós não percebemos, porque a gente está submetido a algo que não aquela situação de inspiração, vamos dizer assim, né? A gente não capta inspiração para poder solucionar problemas, porque a gente está envolto em um tumulto muito grande. Então, quando ele fala dedicação ao bem de si mesmo, eu achei muito importante se dedicar a si, seu próprio bem, para conseguir, né, emitir essa energia boa no entorno e ajudar o que está em nosso redor, né? E a gente vai observar que, como o próprio Emmanuel nos observa, que ele diz que a educação confere discernimento, é que nós vamos ver dentro da doutrina que ninguém se melhora se não tiver instrução. Porque somente sabendo o que é certo e o que é errado é que vamos avaliar que escolha vamos fazer. Porque há muitos que nós perguntamos, por que você faz isso? Eu faço isso porque me disseram que isso é bom. Por que você faz isso? Porque me convidaram a fazer isso. E isso, por exemplo, dentro das casas espíritas, nós temos muito, porque vem a pessoa em busca de auxílio e alguém diz que se ela participar de uma atividade de auxílio ao próximo, aquilo ajuda ela. Então ela vai fazer essa participação, seja ela em qual atividade, não porque ela tem esclarecimento da razão pelo qual aquilo a beneficia, mas porque alguém disse a ela. Ela faz por orientação de terceiros. E quando nós nos instruímos, como diz o Emmanuel, nós passamos a ter o discernimento, que é saber o que é certo e o que é errado, e esse discernimento nos torna uma luz
que nos permite não só fazer bem, porque sabemos como fazemos, e fazer todo o bem que nos cabe fazer. E aí vamos observar que vamos cuidar primeiro de nós, sem se preocupar com o outro. Por quê? No momento em que eu me torno melhor, aonde quer que eu esteja, eu me torno uma pessoa boa e agradável. Eu tenho uma história que uma pessoa me disse o seguinte: na empresa nós tínhamos um chefe que, quando acontecia um problema, nós procurávamos correr desse chefe, porque ele virava uma pessoa extremamente desagradável e difícil de lidar com ele. Por alguma razão qualquer, ele mudou de postura. E as pessoas começaram a ter mais tranquilidade em ficar ao lado dele quando aconteciam os problemas, ao ponto de que, quando acontecia os problemas, já num tempo mais avançado, ninguém já se preocupava mais em sair correndo dele, porque era muito tranquilo. Surgia o problema, ele buscava cada um e lidava com educação e com carinho. E aí, essa pessoa que narrou a situação relatou que percebeu e descobriu que ele passou de um certo tempo do passado a se envolver, a estudar e a compreender a doutrina espírita. E isso fez ele modificar. E num atendimento fraterno em uma outra casa em que eu fazia esse trabalho, ao receber um jovem, eu perguntei, era a primeira vez que ele chegava lá, o que o trazia à nossa casa, o que o havia motivado a buscar a casa espírita, a doutrina espírita. E ele disse o seguinte relato: eu tenho uma namorada que por algumas semanas tem frequentado aqui. E ela tem apresentado uma atitude que me chamou a atenção. E aí eu vim cá verificar o que era, o que estava acontecendo com ela. E aí eu perguntei, e o resultado, o que é que acontecia e o que você viu que te promoveu esse interesse? E então ele disse que ela era uma pessoa extremamente difícil da gente lidar com ela, conviver com ela. E de um certo tempo, ela começou a mudar de postura e de atitude. E eu achei aquilo muito estranho e eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu descobri que ela vinha aqui nas quarta-feira e eu vim aqui hoje para me saber o que é. E aí ele sentou lá depois desse atendimento, que era antes da reunião, ele voltou para o salão, assistiu à reunião com ela e em dias de semanas seguintes, quando eu tinha oportunidade, porque também fazia parte da tarefa do passe, eu o via sentado no salão com ela. Então, a mudança nossa, o entendimento e o esclarecimento nosso, a doutrina diz que é a maior caridade que podemos fazer para com o próximo, porque nos modificamos, nós nos tornamos uma paz aonde estamos. É isso mesmo, porque é uma consequência, né? Quando você muda e acalma e fica mais sereno, é uma consequência natural, né? A gente é observado, né? Por uma nuvem de testemunhas. A Janine colocou aqui, excelente palestra, gratidão, Wagner. E a Angélica colocou, agradecer ao Wagner, que possamos colocar em prática e nos ajudar mais indiretamente no ajudar caminho mais do Cristo. Deve ser ajudar-nos mais indiretamente no caminho do Cristo. É isso, Angélica? Bom, endireitamento. Endireitamento. É porque endireitar os caminhos, né? Isso. Então, nos ajudar, não preciso pedir desculpa, né? É isso mesmo.
a gente vai se entendendo. Então, agradecer ao Wagner, que possamos colocar em prática e nos ajudar mais no endireitamento no caminho do Cristo. É endireitar as veredas, né? Então, bacana. A gente passou aqui, né, do tempo um pouquinho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tipo, mais uns minutinhos a gente faz a prece de encerramento. Só uma anotação que eu fiz aqui, Wagner, para... Sim, tranquilo. Eu tenho tempo de não para todo. fechar, mas só porque eu achei interessante, num determinado momento, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos, onde entra aquela, né, parte que eu coloquei. Então, que a gente possa se dedicar, né, a nós. E nesse momento, né, da quarentena, que a gente está ficando tanto em isolamento, né, em casa, que a gente possa buscar recursos para poder buscar endireitar esse caminho, né, regenerar esse caminho, porque onde está o Cristo, né? Essa pergunta, gente, é necessário fazer, perguntar, onde está o Cristo em mim? Em que momento eu estou com ele ou não, né? O Emmanuel, né, nessa lição, ele fala assim, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro do rogo? Porque na frase anterior, Emmanuel diz que clamam pela sua paz, pela presença divina. E isso normalmente a gente clama quando está doendo, porque quando está tudo bem a gente aproveita feriado prolongado, atiramos férias, entre um passe e o aniversário de um parente, o aniversário do parente é primordial, mas Emmanuel nos chama atenção porque quando clamamos pela paz do Cristo é porque nós estamos em um estado de sofrimento. Quando nós clamamos pela presença divina é porque algo em nós dói. Tanto que quando nós estamos nessa condição, feriado prolongado para nós não tem nenhuma importância, férias muito menos, aniversário de parente muito menos, porque está doendo em nós. E por vezes, após transformarem os melhores sentimentos que deveríamos ter diante dessas lutas que nos chegam às mãos, porque elas são escolhas nossas, em inquietação injusta, porque a gente transforma aquela dificuldade em uma inquietação e ainda por cima injusta, nós acabamos por desanimados e vencidos diante da luta e nos entregamos ao sofrimento. E aí Emmanuel completa nessa frase onde ele fala, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Porque Deus está ao nosso lado sempre, mas se nós não pararmos para ouvir as suas lições, os seus ensinamentos, nós não conseguiremos prestar atenção quando ele estiver junto de nós. Como na parábola do filho pródigo, em que o pai aceitou a exigência do filho que queria a sua herança e ir ao mundo. Então, quando o filho sentiu o peso e lembrou do pai, o pai não ficou esperando ele na porta até que o filho chegasse. Ao ver o filho de longe, o pai vai ao encontro do filho. Então, Emmanuel nos mostra que
Em todos os momentos das nossas lutas, Deus está ao nosso lado através dos bons espíritos, mas nós precisamos estar dispostos a ouvi-lo. Para quem leu o livro Nosso Lar, vamos observar André Luiz durante um período de 8 anos, no umbral, se lamentando, até o dia que ele conseguiu virar o pensamento em direção a Deus e perceber que Deus poderia auxiliá-lo. E aí Clarencio pôde se aproximar dele e o auxiliar como era necessário. Há uma passagem também no livro Céu e Inferno em que um espírito desencarnou revoltado com as coisas e com Deus. E durante muito tempo ele não soube dizer quanto ele sofreu no mundo espiritual. Até o dia que ele lembrou, se tem um Deus que castiga, também tem um Deus que cura. Neste momento de clareza, ele foi auxiliado, porque ele conseguiu sair de um estado de angústia. Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? É o que muitas vezes sentimos, porque a gente, depois de viver uma vida de glamour, a dor chega, a gente quer fazer uma prece e quer que a dor desapareça. E o espírita que se instrui sabe que não é assim. Exatamente. Então, é isso, gente. Passou aqui o nosso tempo, a gente te agradece, tá, Wagner? Que inclusive você, né, atendeu o nosso pedido, substituindo a expositora de hoje, né, que não poderia fazer o estudo. A gente te agradece muito de coração. Vamos fazer, então, a nossa prece, né, de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos trabalhadores da Seara do Cristo, agradecendo a oportunidade deste momento em que estamos aqui, Senhor, refletindo sobre os ensinamentos que o Senhor trouxe para todos nós, que possamos perseverar no caminho que o Senhor aponta com tua mão de amor, luz e paz, perseverando assim no caminho do bem, possamos chegar à verdadeira felicidade, onde reina a paz, o amor e a harmonia. Esteja conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso, gente. Obrigada a todo mundo.